Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elebo Iban. 9 horas. Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Programa Papo de Auô ao vivo. São 21 horas 2 minutos, horário de Brasília. Um programa que já está 3 anos no ar. E as pessoas que querem escutar a rádio, radiofabrasil.com.br é o nosso site oficial. A Rádio Fá Brasil, que programa e promove a cultura aborígene iorubá para todos os brasileiros. E também hoje está sendo muito seguido também no exterior, né? Espanha, Uruguai, Argentina, México, Cuba. Tem uma galerinha aí, um grupo que está nos acompanhando aqui, né? Eu agradeço imensamente por isso. Programa Papo de Auô. Para quem não conhece, eu sou o Fadaió. E hoje nós vamos falar sobre a morte. É um tema um pouco polêmico, né? Vamos começar por agradecer aqui a Ioká, Fabrícia, de São Bernardo do Campo. O Kikiolá. O Kikiolá mora em Vitória do Espírito Santo. Muito obrigado, Kikiolá. Quem mais que está aqui online? Reginaldo Cavalcante. Jorge Porto Alegre, o Babá Jorge, muito obrigado. Quem mais aqui? Rafael, acompanhando ao vivo. Não tem, infelizmente ainda não tenho a webcam. Eu vou comprar uma webcam muito boa aí. Vocês vão ver até minha espinha na testa aqui, tá bom? Então, tem mais aqui dentro da Rádio Fá Brasil. O Olorixá Jorge é uma Orixalá. Muito obrigado por estar escutando. Quem também está escutando aqui é Tiago Odé e Ana Clara, ligados à rádio. Muito obrigado pela participação de todos. Pessoal, antes de falar, então, como eu disse, antes de falar de morte, falar de doença e tudo mais, a gente tem que focar, né? Nós temos que focar muito em Olodumare, Deus. Olodumare, aqui eu vou de novo, né, falar. Olodumare é uma obra-prima, ele é importante para todos nós. O Criador dos criadores, né? Então, Olodumare, Obadiki, Iledumare, Obadigé. Então, a gente não pode esquecer de Olodumare. Mas Olodumare, ele fez criar os orixá. E Olodumare não criou somente os orixá. Ele fez criar tudo que existe na terra. O bem e o mal. Se não fosse criado o mal, o bem estaria aqui tudo certo. Todo mundo viveria pacificamente. Mas, além do pacificamente, teríamos muitos problemas aqui também na terra. Então, o mal também tem que tomar muito cuidado, né? O mal tem que tomar muito cuidado. E o bem tem que tomar muito cuidado também. Nós temos que visualizar ambos os lados. O mundo foi criado primeiramente no escuro. O escuro foi criado primeiro. Depois foi criado o claro. Foi criada a morte primeiro. A doença, infortúnio. O lado escuro foi dado ao lado claro, os orixás. Então, a caixa de Pandora, que eu falo isso nas minhas palestras, e falo isso junto com
com os orixás, né, nas palestras, na minha escola. A caixa de Pandora foi criada primeiro para criar depois seus ministros, que são os orixás, e passarem as mensagens para todos nós. Então, tem pessoas que ainda não compreenderam. Teve um dia que eu publiquei um verso de Fá a respeito de Gunolá. E Gunolá é o nome do primeiro filho de Olodumare. Foi pedido para que Olodumare fizesse ebó. Olha só interessante. Olodumare fazia a consulta de Fá. Ai, meu Deus do céu. Fadaió vai acabar com a gente agora. Então, e Olodumare consultava Ifá? Sim. Como é que Olodumare via Ifá? Olodumare tinha os seus sacerdotes de Ifá. Se Olodumare criou Ifá, é porque ele queria alguma coisa. Não é para ficar bonitinho na foto. Não é para mostrar que sabe mais. Não é somente isso. Até Olodumare teve sua fraqueza. Olodumare tem sua fraqueza também. Porque depois de feito o escuro, desculpem, depois de feito escuro, depois de feito claro, ele viu que fez coisa errada. Mas isso é um pouco pesado e profundamente nessa parte, né? Principalmente falando para um monte de gente, um monte de pessoas que estão conhecendo ainda a religião, né? Conhecendo ainda a cultura Yorubá. Mas depois que ele teve alguns erros de percurso, porque ninguém é perfeito, Olodumare mostrou isso no céu, Orumilá mostrou isso na terra, junto com os orixás. Ninguém é perfeito. O fim de todos é a morte. E a morte é um recomeço para o céu da terra. Do céu à terra. Então, Olodumare, seu primeiro filho chamava Igunolá. Foi pedido para que fizesse ebó, para que quando Igunolá nascesse, olha, já tem o nome dele antes de nascer, Igunolá. Igun lembra de urubu, tá, pessoal? Pessoas bem dotadas, filhos de Olodumare, filhos de orixá, naquele tempo, eles tinham o nome de pássaros, levavam o nome de pássaros, levavam o nome de elementos de orixá. Efum, Ossum, Epo, Oti, morte, Oku, morte. Eles levavam esses nomes. Entendeu? Então, isso era muito comum. No mundo de hoje, os nomes mudaram, né? De acordo com o tempo, os nomes foram mudando. Foram o nome do Paifá, Awo, orixá tal, água tal, fogo tal. E a morte continuou ainda, nesse meio do caminho, né? Então, sim, Fabrícia, a Yoká está falando, mas Ifá não é a voz de Olodumare? Sim, a palavra que saiu da boca de Olodumare é o Ifá. Mas a gente já discutiu muito isso, então nós vamos falar hoje num assunto que é um papo de Aô, é um pouco mais abrangente, falando de morte, e falando dos princípios da morte, mas principalmente os princípios de Olodumare. Olodumare então teve que fazer a oferenda, e ele não fez. A oferenda era simples, roupa branca e um frango. É bem simples, bem direto e reto. E só para relatar mais uma vez, isso não é trabalho antropológico, isso não é um trabalho filosófico, isso é um trabalho de teologia, mas uma pessoa que está dentro da religião. Não é uma pessoa, Fadaió, que está fora da religião, falando sobre o assunto. Então, o assunto que eu estou falando tem base nos versos de Ifá. Quando eu falar sobre... Estou falando sobre conceito. Quando eu falar, estou dando minha opinião, é que eu estou dando minha opinião mesmo. E quando eu estou falando agora, explicando para vocês, é porque está nos versos de Fá. Entendeu? Então, o que eu estou falando para você é vivência dos versos de Fá.
Certo. Então Olodumare não fez. E o filho dele morreu. Primogênito dele, chamado Igunolá. Morreu. Olodumare, então, nesse tempo, aprendeu que a morte, mesmo que ele criou a morte, ela não é pacífica de erros, porque foi dado para ela essa incumbência, vamos dizer assim. Então, a gente aprende que, lembrando dos ebós, né, dos temas ebó que nós fizemos aqui, junto com vocês, no mês passado. Falamos sobre a importância de procurar o oráculo. Falamos da importância de escutar os conselhos de Ifá. A importância de oferecer o sacrifício. E, por fim, seguir o que Ifá diz. Olodumare não fez a quarta parte. Nem a terceira e nem a segunda. Ele só ouviu e não ofereceu. O verso fala: venham ver como as palavras de Ifá se tornaram realidade. Dali de então, Olodumare começou a olhar Iku dos outros olhos. Outra visão. O trabalho que teve Olodumare de ver até onde Iku podia ir. Até onde nós poderíamos ir para afastar a morte, afastar a doença, afastar a intriga. Porque depois que Olodumare não fez ebó para o seu próprio filho, o Iku, ele espalhou a doença, ele espalhou infortúnio, ele espalhou a fofoca, ele espalhou todos os problemas. O céu ficou bagunçado. Desde então, o céu também teve que aprender, né, na nossa vã filosofia, o céu teve que aprender a conhecer os segredos, um de cada um. Conhecer o segredo da morte, conhecer os segredos da doença, conhecer os segredos do infortúnio, assim vai. Né? E foi isso que Orunmila fez, o maior profeta nosso, todos os tempos. Foi o maior profeta de todos os tempos. Sim, o Babalô falou lá, obrigado pela participação. O site da rádio, o chat não está participando, tá? O chat da rádio não está funcionando. Por isso que nós não estamos dentro da rádio. Quem quiser ouvir, eu postei um link no YouTube. Eu postei um link no Facebook, facebook.com/IFABrasil. E aí vocês vão ver o link lá, é só clicar no link e vocês vão entrar ao vivo na rádio. Ou ficar na rádio aí mesmo, escutando, tá? Que é importante, dá para escutar daí também. Mas o chat da rádio não está funcionando mais, eu não sei porquê. Não sei que problema que deu, né? Infelizmente. Então, nada mais nada menos, Orunmila. Orunmila, ele trabalhou muito, pessoal. Todos que estão escutando a rádio. Aqueles que estudam Ifá, aqueles que estudam Orixá, que não são iniciados ainda. Olodumare está... Orunmila está estudando muito. Orunmila estudou muito. A morte, as doenças, as intrigas, os infortúnios, os problemas. E Orunmila entendeu que foi conhecendo aos poucos, no céu e na terra, como oferecer um sacrifício para separar a morte da vida da pessoa. Ok? Então, fez muito isso, né? O Orunmila trabalhou muito em cima disso. Porque, ao mesmo tempo que Deus deu a vida longa, Ele deu a morte. Mas a morte, Deus, né, Olodumare não deu a morte a nós simplesmente para a gente morrer. Ele não criou a morte para nós morrermos só por causa disso. Eu criei a morte e agora eu mandei e vocês vão morrer. Não. Veja bem, só para deixar bem claro aqui, para vocês poderem entender, para entender os outros programas que vai ter esse mês, é Olodumare que manda a morte para nós. É difícil, nos versos de Ifá, mostrar que um sacerdote de Ifá
pode usar da morte para enviar a morte a alguém, ou simplesmente fazer a maldade por livre e espontânea vontade. Estou falando do sacerdote de Ifá, que tem outras categorias de sacerdotes que não são de Ifá. Tem os magos, tem os Oxô, tem outros orixás que trabalham com a morte. Um deles é o Baluayê. Os sacerdotes desses orixás conseguem trabalhar com a morte muito bem. Até Egungun, que eu vou falar sobre Egungun mais pra frente também. Parar um pouquinho com essa cultura nossa, né, de falar que Egungun é a morte, que não pode tocar nele e tudo mais. Nós vamos falar mais pra frente sobre isso. Obrigado, Faculadê. O William tá escutando a rádio também, aqui dentro do chat da rádio, tá? Muito obrigado. Faculadei falou lá, o Babaloi falou lá, e tem outras pessoas que estão escutando a rádio. Então, Exu também, nesse curto espaço do tempo, principal amigo de Orumilá, ele sabe aonde a morte vai, ele sabe aonde doença vai, enfim, todos os Adiogun, que são os maus espíritos, os espíritos maléficos, né? E sabe onde se programa a sorte e o azar, né? Ou a sorte, ou será as boas bênçãos e os infortúnios, os maus, os males da vida. Vocês podem ver em versos que, por exemplo, o Ieku, desculpa pessoal, o Ieku Medir fala do início aqui na Terra, da escuridão, Ediobê, o lado mais claro. Mas o Ieku Medir fala que como nós podemos separar, quando estamos fazendo a Terra, nós estamos trazendo muitas árvores, água, plantas, os pássaros estão vindo e tudo mais. Então, foi dito que tudo que nós colocássemos aqui na Terra, a morte não poderia sobressair, não poderia nos derrubar. Foi pedido que fizessem as árvores, o Arikumodabá, a Karamfidataim, são as sojas, o milho, etc. Foi pedido que eles fizessem ebó todos juntos. E os três o fizeram ebó. Depois de um tempo, desculpa, eu estou até recitando o verso errado. Somente a soja, o milho, enfim, esses elementos que ficaram aqui na Terra, somente eles fizeram ebó, que eram seres humanos. Era assim que eram chamados seres humanos, como eu falei no princípio. Somente a morte pôde matar Arikumodabá e todos o número de árvores que tinham aqui na Terra. Foi separado deles a morte. Aqui segue a sequência da onde, por que as árvores não vivem tanto tempo, né? Por que as plantas elas não vivem tanto tempo? As plantas têm tanto vida quanto a morte, quanto nós seres humanos, que já falei muito aqui na rádio. Por que o ser humano não tem vida longa? Foi por culpa de Orumilá. Mas isso nós vamos falar nos programas mais à frente, né? Então a soja, os elementos da soja, milho, etc., foi dito que fizeram ebó e fizeram ebó. Ele ficou contente e mostrou que a morte não vive para sempre. A morte também tem o seu fim. A morte não pode estar 100% na nossa vida. E que as árvores tomem cuidado. A água, tome cuidado. O fogo, tome cuidado. O vento,
Tome cuidado, não é para sempre. Eles não ficam entre nós para sempre. Por isso que em alguns lugares, pessoal, não chove muito tempo. Fica 3 anos sem chover. Tem lugares que não tem muita chuva. Tem lugares que chove muito. Tem lugares que a plantação é muito melhor de ser feita. Tem lugares que não. Tem lugares que é muito mais fácil pegar fogo. Tem lugares que não. Assim vai. Tem que separar também do que foi criado. A lua, o sol, a terra, ar, né, o fogo que eu falei agora. O Morim Medi fala disso. Eles também foram pedidos para que fizesse ebó, para que tivesse uma vida completa. Também não fizeram ebó. Se juntaram todos eles e eles brigaram entre si. Eles viram a morte na frente deles. Só que depois, um tempo, eles fizeram parte do ebó, porque o ego deles era muito grande. Aí foi dito para separar um tempo o sol, um tempo a chuva, um tempo a lua. Então por isso que, olha só que interessante, como é que é o planeta Terra, né, foi sendo feito, e você vai entrando nesse estudo, né, mais profundo. É esse, pessoal, que eu ensino na escola de Fá. O pessoal às vezes tem medo, né, de fazer as aulas, acha que eu pego muito pesado, tudo mais, mas é assim que eu dou minhas aulas na escola e fico falando tudo com vocês, né? Então é muito importante aprender tudo isso, entender tudo isso, para vocês verem que os versos de Fá, o próprio Odu em Fá, explica da onde que vem isso. Mas que muita gente está reclamando aqui junto comigo, que eles não estão sabendo interpretar muito Ifá, né? Não estão sabendo interpretar muito Ifá. E através desses versos de Fá, o sol não fez ebó, a lua não fez ebó, a chuva não fez ebó, o fogo não fez ebó, eles mostram como é que vai ser a sua vida também, se você não fizer ebó, se você não fizer oferenda. Tá vendo como é profundo? E não é bobo o Ifá, não é bobo o Lodumare criar o Ifá. O Orumilá vir à terra, ensinar os Babalô que sabem interpretar, saberia usar isso aí de Ifá, porque esses versos dá para usar na vida de uma pessoa. E tem muita gente que não leva sentido, acha que é só uma historinha qualquer, historinha profunda. Tá bom, essa historinha é bonita, vamos partir para outra. Então eu falo para vocês que é importante estudar, mas também é importante não viajar muito na maionese, entendeu? Tem muita gente, como eu falo, publicando os versos de Fá, dizendo, interpretando de um modo, mas você vai ver, a interpretação é outra, totalmente diferente. Então eu peço para as pessoas tomarem cuidado disso. Mas vamos falar de Ku de novo, da morte. A morte é o tema de hoje. Quem tiver dúvidas, falar sobre morte, a gente pode falar sobre o assunto. Eu vou falar sobre uma breve frase, da onde que, ao mesmo modo foi criado a vida longa, foi criado a morte. A vida longa é uma obra onde Deus pôde propor a todos os orixás. Somente Orumilá, ele pôde pegar a vida longa a ele. Os outros orixás não conseguiram chegar perto de vida longa, que acabou até, entre aspas, espiritualmente, se casando com a vida longa, né? Casando com a riqueza, casando com uma mulher, casando, né, com a vitória na vida dele. Estou falando casar, né, entre aspas, para dar um exemplo para todos vocês. E não contente, Iku, ele fez um pacto com o Lodumare para que o Lodumare não perdesse todos os seus filhos. O Lodumare desse a oportunidade para que ele fizesse aquilo que ele achava que deveria ser feito. Esse foi Iku. Iku então trouxe Arum, trouxe Ofô e Já, fizeram aquela reunião toda e falaram:
eu quero isso, eu quero aquilo, todo mundo fez o seu, todo mundo separou o ovo, né, a massa, todo mundo se juntou e tudo mais. Iku falou, aonde eu puder ir, aonde existir mundo, existir energia, eu estou entrando. E se eu puder, vou trazer todos os meus amigos para cá, para junto a vocês. Não há folha que possa me derrubar. Não há isso, não há aquilo. A Urumilá foi, consultou Ifá, saiu lá o signo de Fá. A Urumilá falou, eu tenho que brigar com o Iku a minha vida toda. Desde então, Urumilá pôde trabalhar com o Iku e principalmente fugir de Iku, porque às vezes não tinha como fazer ebó. E um simples ebó afasta a morte. Obealará. Obealará é o nome do verso de Fá. O nome do Odu de Fá, desculpa. Obealará. Então, pessoal, quando existir um Obealará vocês, algum de vocês, e sair a morte, vocês fiquem tranquilos. Mas o Babalaú me cobrou R$800. Está errado. Está errado. Porque esse verso, ele diz isso que eu falei para vocês. Pequeno sacrifício, simples sacrifícios, afasta a morte. Se a pessoa está sem dinheiro para comprar todos os elementos, se para comprar parte dos elementos, ele tem que correr atrás sim, porque é a vida dele que está em risco. E ele também tem que pagar pelo trabalho do sacerdote, porque o sacerdote teve o trabalho de sucumbência de conhecer o ato para poder afastar a morte. Então ele afastar, é uma troca. Tudo lá no céu e tudo que tem na terra existe troca. A troca material, troca de elementos, né? Troca de tudo. Tem dinheiro, tem comércio lá em cima também, como tem comércio aqui embaixo. Então o Urumilá, ele soube afastar a morte. A morte vem, você vai morrer mais cedo, morte prematura. Faz isso para fazer ebó, usar tal ingrediente para você não ter morte prematura. Pronto. É fazer ebó para poder resolver. Os orixás começaram, durante um tempo, a poder conhecer mais a respeito de como ter mais uma vida pacífica sem que Ku não pudesse atrapalhar. Mas existe uma situação aonde o mais o ser humano peca é no comportamento. Comportamento, e o arerê, bom comportamento, e o apelé, mau comportamento. Isso Olodumare, utilizando a palavra que está da boca dele, Fá, ele colocou muito em prática. E vocês podem ver, se vocês estudarem bem, que o mau comportamento traz Iku. O Iku trabalhou junto com o bom comportamento. O Iku soube entender o mau comportamento. Se você continuar tendo mau comportamento, o Olodumare vai mandar Iku para você. A morte. Veja bem, tem pessoas que ainda vão entender, tem pessoas que entendem quando eu falo, por que você vai ajudar o fulano de tal, ou até o familiar seu, sendo que você não sabe o que ele está fazendo? Você quer pagar pelo preço da morte dele? Você quer pagar pelo preço da doença dele? Já dei vários exemplos sobre isso. Nem todo mundo faz ebó no céu. Você não sabe o que a pessoa cumpriu, qual pacto que ela fez. O pessoal fica falando, mas eu fiz o pacto com o diabo, com a morte, não sei o quê. Nós, Yorubá, não acreditamos nisso. Nós, Yorubá, eu não sou Yorubá, sou brasileiro. Mas eu sigo Ifá. Não acredito num pacto com a morte. A morte é meu amigo? Hoje em dia? Eu diria que sim. Por que eu diria que a morte é meu amigo?
Porque ele me faz crescer como homem. Se eu ver o Ifá ali, eu estou muito bem na vida, muito obrigado. Eu quero melhorar ainda mais. Mas eu sei que sempre que eu for melhorar, a morte vai estar atrás de mim. Mas não é por causa do fulano, cicrano que está mandando magia para mim, não. Acredito nisso, acredito. Mas nem tanto. Acredito que se eu errar, o Olodumare vai mandar um teste para mim lá. Vou mandar a morte pro Ifadael lá. Porque eu sei onde o Ifadael mora. Eu sei o que o Ifadael pensa. Eu sei o que ele faz. O Ifá está falando, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas o Ifadael faz. Então, vou mandar um teste para ele lá. Né? Tem gente que não pensa nisso. Ah, mas por que tem Yami? Por que aparece Yami para mim direto, babá? Por causa do seu comportamento. É o tema que eu vou falar agora. Yami fez pacto com a Hora. Yami tem um pacto, entre aspas, com a morte, com a doença, com todo mundo aí. Todos os bichos aí que vocês acham que são ruins. Praga, problema, infortúnio, tudo que vocês podem imaginar. Tudo que é de ruim. Yami sabe trabalhar. Babalô não tem babalô que não sabe trabalhar muito com isso. Sabe levantar defunto. Babalô sabe levantar defunto. Mas babalô sabe trabalhar com a vida longa. Para trazer vida longa à pessoa. Babalô não sabe trazer morte à pessoa. Eu estou repetindo isso de novo. Porque vocês foram ver babalô fazendo maldade e etc. Ele não é babalô, ele é outra coisa. Babalô sabe trazer prosperidade. Babalô sabe trazer vida longa, boa saúde, paz na mente. Ele não sabe trabalhar com isso. Ele sabe se proteger. Isso que é diferente. Né? Então vai lá. A Uanyawa. Falar agora de noite, né? Complicado falar sobre isso de noite. A Uanyawa. Elas fizeram sim. Elas entraram na sociedade desses todos Adiogun e fizeram um pacto. Só que elas não são bobas. Que elas também sabem fazer trocas. Só que algumas vezes também até o Iku se lascou. Que vamos falar mais pra frente, se eu for lembrar de falar disso. E nem sei se eu vou falar isso. Né? Mas ali tá. Yami. Né? Ela é Yanimore. Tem vários nomes, que elas têm vários nomes. Né? Elas fizeram sim. Falou, ela sabe que Iku gosta de comer. Ela sabe que Yaru gosta de comer. Elas souberam como é que Infortúnio gosta de comer. Me dá a língua aqui. Me dá o sangue aqui. Me dá a aqui. Eu gosto disso. Elas vão trabalhando. Né? E elas vão trabalhando com essas energias. Aí elas se juntam. Aí que fica complicado. Se consulta Ifá. Ifá diz para fazer bom. Porque a morte está tentando bater na sua casa. E assim vai. Obece. Ah, mas Ifá pede para fazer bom. Para apaziguar as Eleia. Elas pedem esse material tal. Porque elas querem isso. Mas por quê? Porque você está fazendo tal coisa errada. Mas aí não é o suficiente, a pessoa faz rebó, faz tudo certinho, né? O babalô faz, entrega. Aí, como eu falo para as pessoas do comportamento, aí a pessoa não consegue seguir aquilo. Aí vem, mas não aparece Iku, mas aparece vida longa. Mas aparece as mamães, né? As grandes mães, aterrorizando. Mas por que, Fadaió? Ou outro babalô qualquer aí. Outro babalô que tá escutando. Mas por que, Fadaió? Acabei de fazer bopa e Yami, tá aparecendo Yami de novo. O que eu tô fazendo de errado? Aí a gente tem que ficar com cara de besta, né? Fazer cara de besta. E falar para nós mesmos. Onde estamos errando? Porque às vezes você fala, a palavra entra no ouvido e sai do outro. Ou às vezes sim, tem algum problema específico ali que a pessoa não está enxergando.
Mas as Yami gostam disso. Iku gosta disso. Iku gosta de mandar os seus amiguinhos para poder investigar a nossa vida. Ele fez ebó lá. E o Exu mostrou que fez ebó. Mas Iku não fica contente. Ele quer mandar mesmo os seus amiguinhos para ver a hora certa para poder mandar a pessoa. Isso Urumilá fez, apaziguando a morte da vida dele. Então, tomar muito cuidado. Do mesmo modo que você afastou a morte, você está tendo um bom comportamento, mas não está tendo certeza daquilo que você está fazendo, vem a atrapalhação de novo. Vem a atrapalhação de novo. O Exu, que falam que é o diabo, que não é, né? Onibodeorum, o grande mensageiro, né? Do portão do céu, o porteiro do céu. O Exu, ele consegue trabalhar nisso. Ele consegue ser cagueta, igual os Ajogun são. Cagueta, eu estou falando fofoqueiro, tá, pessoal? Falar, ele fez ebó, mas olha lá, eu acho que ele não está completo em todo o seu assunto. Aí a Mi fica nervosa, aí vai atacar. Porque o Exu também, ao mesmo tempo que ele se transforma em pássaro e qualquer coisa, elas também conseguem fazer isso. Aí vão lá e começam a atacar fulano de tal. E aí o Iku fica bravo, ou fica feliz, né? No caso ele fica mais feliz do que bravo e começa a atacar, começa a trazer infortúnio, intriga, confusão. E Atibebeló, assim vai. Então, pessoal, a morte foi criada por bem, não foi criada por mal. As pessoas utilizam da morte erroneamente, como utilizam a doença erroneamente. A gente não conhece que existem vírus, que se nós temos vírus, podemos aprender a curar um vírus. Estou falando na ciência, não estou falando na religião, dogma. Então a doença foi feita para ser curada, o comportamento foi feito para ser melhorado. Foi trago o Iku para melhorar, se nós estamos preparados mesmo para estar nesse mundo. O Iku foi fundado para ver se nós estamos preparados para ficar nesse mundo. Falamos com o Babalô e Fadjemi e Oferumi lá no programa Equilíbrio, que também existe o dia do julgamento, não importa o que você esteja fazendo. Falei até no programa Papo de Aula uma vez aqui. E tudo isso que vocês têm que pegar, vocês têm que anotar num caderno aí, anotar na cabeça, se tiver boa memória, porque Iku também atrapalha a sua memória, para você não aprender o que você tem que aprender, certo? Iku também trabalha nisso. Tô ficando burro, ou não tô conseguindo decorar as coisas. Iku também atrapalha nisso, é um dos itens que pode fazer você não decorar. A falta de paciência, falta de entendimento, tudo isso é trabalho de Ajogun. Por isso que eu falo para as pessoas aqui, que é um ensinamento para vocês. Primeiro se faz ebó, depois faz ibori. Porque primeiro a gente consulta, depois faz ebó, depois aumenta a sua energia vital, que é o ibori, que é alimentar a urina. Para quem não conhece esse tema, é alimentar a uri. Então, não faça ebori antes do ebó. Eu digo para vocês, não dá certo. E se der certo, não dura muito tempo. Mas eu acredito nisso. Acredite se que você quiser. Eu só estou falando por experiência própria. Não dura muito tempo. Não sou o dono da verdade. Mas eu sou o dono da minha vivência. Eu já vi muito babalaô aí, até nigeriano, brasileiro, babalorixá, no meu passado aí de estudos, né, dizer que não, pode fazer bori sim. Alimentar ori, tô alimentando ori.
Mas se a Ori lá está com complicações por causa de querer se matar, cometer suicídio, querer pedir doença por alguém, não querer se medicar, você acha que fortalecer a Ori vai curar isso? Não, é o Ebó que cura isso. Não é Ibori. Ibori é para fortalecer aquilo que já está limpo. Porque quando você vem na terra, você vem limpo, você não vem sujo. Você vem limpo. Vem pela mãe. A mãe criou lá 8, 9 meses dentro da barriga. Aí você vai, tem o primeiro passo. Aí você não pisa na terra, aí você faz o ritual Sentaye bonitinho, com o babalao lá certinho. Você está limpo ainda. Faz os rituais, aí faz o ebó. E ainda faz o ebó para saber faz a consulta para saber o destino dessa criança. E depois o ebó para manter esse destino bom. Porque se tiver o destino ruim, que o Ifá se indica. Se tiver o destino ruim, o Ifá indica curar esse destino ruim. Que se aparecer Iku ali, o que você vai fazer? Vai fazer Bori? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Não é Bori que vai curar isso. É Ebó. Então é assim que funciona. A morte já... Ao mesmo tempo que você nasce puro, a morte já está ali. Batendo na porta da casa. Complicado isso, pessoal. Complicado... principalmente o pessoal aí da Etiópia, que tem problema de ebola. E aí é a morte. É a morte que... Ixi, acho que caiu a internet. É a morte rondando a vida da pessoa e também a doença rondando a vida da pessoa ao mesmo tempo. Trabalhando em conjunto. Então isso tem que ser visado. Pessoal, dá uma... Realmente, para poder até dar continuidade, que eu estava falando sobre Ibori, né? Ela disse: nós, quando somos enviados ao Hawaii, já viemos para cá com data da visita de Iku pré-determinada? Não necessariamente. Mas a resposta é sim. Se você faz o Sentaye, por que existe o Abiku? Né? Por que existe esse espírito Abiku? Justamente para nascer e morrer? Não. Às vezes, ele já morreu, voltou e fica uma morte meio anunciada na Terra, que não tem sorte naquilo que você consegue obter, etc. E isso é a força do Abiku na vida da pessoa, ou de um Ebel Orum, ou simplesmente de Iku mesmo, para poder atrapalhar a sua vida, né? Ou de fato te levar à morte. Então existe sim um poder muito grande, que é o Abiku, que Iku veio para a Terra para poder levar esse ser humano, essa pessoa embora. Existe sim pré-determinado. Também existe de fato, como eu falei no começo do programa, a pessoa escolher o dia que ela quer morrer. Às vezes nem está na hora dela morrer. E tem dois caminhos. Iku vem cedo, ou a pessoa quer morrer já, não tem mais jeito. E aí não tem como você querer obstruir isso. Por mais que você faça ebó por ela, não que ela queira fazer ebó. Entre outros exemplos que eu posso dar aqui. De não estar pré-determinado. Então foi uma boa pergunta aqui. Ayoka. Que mais aqui? Diz que caiu a net. O servidor reprisa automaticamente, sim. Então, para ver se entendi direito, as doenças, a morte e problemas vêm para testar e aperfeiçoar nosso comportamento. O Kikiolá pergunta. Sim. Não somente para testar, mas também para acontecer. Porque se você está doente e você não procurar a cura, você pode ficar doente ou para a vida toda, né? Ou por comportamento, mau caráter, que tem gente que tem AIDS e quer que a outra pessoa tenha, que não quer ficar sozinha com AIDS. Tem que tomar muito cuidado com isso. A proteção, não somente material, mas também espiritual.
Os dois caminhos estão aí juntos, né? E os orixás fizeram com que a gente entendesse isso, principalmente Ifá, para que a gente se cuidasse sempre, não somente espiritual, mas também no material. Então, eles vêm sim a testar. Mas o maior teste é você mesmo. Deu para entender isso? Acho que bem claro, desde o começo do programa, que o maior teste é você mesmo. Aquilo que você faz, os atos que você faz. O respeito que devemos ter pela opinião dos outros. Porque se você contrariar, a outra pessoa fica com raiva. Aí vem a praga, aí vem a fofoca. Aí você tem que lutar para que não tenha praga, fofoca, etc. Tudo isso faz parte de um ciclo, né? Vicioso, um carrossel vicioso na nossa vida. É boa a pergunta do Kikiolá, faz parte mesmo, né, do sistema. Ok, pensei que tinha uma mensagem aqui. Faneregum, ele só mandou um kkkk. Ok. Então, pessoal, eu creio que